Olá a todos, sou o Dr. Eduardo Carvalhal Ribas, sou neurocirurgião e professor livre-docente da Universidade de São Paulo e do Hospital Israelita Albert Einstein. Na aula de hoje, queremos mostrar uma breve história do sistema nervoso, como o sistema nervoso se formou através da evolução, através da filogênese das espécies e através da embriologia do homem. Nesse primeiro slide, nós colocamos uma linha do tempo, onde conseguimos ver a história da vida e a história do sistema nervoso e como essas duas histórias são muito antigas. O Big Bang, provavelmente o começo de tudo, aconteceu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, depois da formação do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos. Primeiramente, um período pré-biótico, isso é, antes do surgimento da vida, as primeiras formas de vida nascendo há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, com esses seres unicelulares chamados procariontes, e depois os diversos reinos, entre eles o reino animal, e dentro do reino animal, o filho dos quinidários, onde vemos o nascimento do sistema nervoso há mais ou menos 600 milhões de anos. Depois os primatas, e depois a história do homem aí com 300 mil anos. Como a vida surgiu, algumas teorias muito interessantes, mas essa teoria é a teoria mais aceita. Então, em um ambiente físico muito extremo, onde tinha vapor d'água, descargas elétricas, radiação ultravioleta e o calor extremo dos vulcões, fizeram com que moléculas simples se transformarem primeiramente em moléculas complexas e depois nos coacervados. Os coacervados são seres ainda nessa transição entre o que seria vivo e o que não seria vivo, que já são seres que com uma capacidade de uma autorreplicação. Os procariontes, talvez então os primeiros seres ditos vivos mesmo, já são bactérias, bactérias que têm essa capacidade de replicação do DNA, de transcrição, de tradução, e são seres que surgiram há mais ou menos 3,8 bilhões de anos atrás. Esses seres ainda não têm núcleo, têm uma membrana celular e um citoplasma. O próximo passo evolutivo foi o surgimento dos eucariotos, seres unicelulares, mas seres que já detêm núcleo e já detêm mitocôndria. Provavelmente a mitocôndria nascendo da incorporação de uma bactéria por outra bactéria. E o núcleo sendo esse compartimento central dos eucariotos, onde é guardado o DNA. Então, um núcleo com o DNA, depois um citoplasma com suas diversas organelas aqui, né, retículo endoplasmático, plasma de Golgi, lisossomos, cloroplastos e principalmente as mitocôndrias, essa bactéria que talvez foi incorporada por outra, e a membrana celular, muito importante porque ela é o contato com o meio que está vizinho a essa célula. Os protistas, então, são os primeiros seres eucariontes, são seres unicelulares, são seres, então, muito antigos, nascendo há 1,8 bilhões de anos atrás, mas são seres que ainda precisam ser conhecidos pelo médico, uma vez que eles podem levar a infecções, a síndromes clínicas, por exemplo, ligada às amebas, ligada aos tripanossomas, e são seres muito presentes na nossa prática clínica, né? Aqui temos os protozoários, que são protistas. Os protistas, há mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, eles se diferenciam em três linhagens. Uma linhagem vai dar origem aos fungos, outra a plantas e outra aos animais. E é interessante que o sistema nervoso acaba se desenvolvendo dentro dos animais depois da separação dessas linhagens. Talvez esse seja um motivo porque fungos e plantas não têm sistema nervoso, porque essa separação dos protistas nessas linhagens aconteceu antes do nascimento do sistema nervoso. Então, aqui a separação das três linhagens: fungos, plantas e animais. Os animais nascendo a partir de seres unicelulares flagelados, chamados coanoflagelados, que primeiro se organizaram em organizações coloniais, depois virando realmente seres multicelulares. E aqui entramos no reino dos animais, com seus diversos filos. Sempre é mostrado os filos lado a lado, mas não entendam essa organização como uma organização sequencial. Todos os seres presentes na atualidade são igualmente evoluídos, não tem seres mais evoluídos do que outros. Todos estão muito bem adaptados às suas condições físicas e químicas. O que acontece é que alguns seres permanecem em ambientes que mudaram muito pouco ao longo do tempo. Então essa pressão evolutiva acabou sendo menor sobre eles e por isso eles têm uma organização muito antiga, uma organização que se modificou muito pouco ao longo do tempo. E o estudo desses seres é muito interessante porque ele
permite como se fosse um olhar para o passado. Estudando eles na atualidade, conseguimos ver como era a sua estrutura há muito tempo atrás, uma vez que eles sofreram pressões evolutivas muito pequenas e conservaram a sua estrutura. Como primeiro filo, nós temos os poríferos, são seres que detêm dois tipos celulares e não detêm sistema nervoso ainda. O sistema nervoso surge no segundo filo, com os quinidários, é um filo que nasce há 600 milhões de anos atrás, onde temos as medusas e as águas-vivas. E o sistema nervoso desses animais é um sistema nervoso muito difuso. Não existe ainda o processo de centralização e centralização que vamos comentar depois. São seres, então, com o sistema nervoso difusamente espalhado nos seus corpos, mas já formados por neurônios verdadeiros, que fazem sinapses químicas, que detém neurotransmissores, onde se propaga energia elétrica, né, os impulsos de uma maneira muito rápida. Então, é interessante ver como o sistema nervoso surge há 600 milhões de anos atrás, mas ele ainda, ao longo do tempo, conserva essa sua identidade formada por neurônios. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso, então, é um sistema intermediário entre as aferências e as eferências. Aquele ser ele vai receber as aferências, que são os inputs vindos do meio interno, do meio externo, e ele vai integrar, processar, modular esses inputs e produzir eferências. As eferências são principalmente movimentos, mas também tem o disparamento de glândulas. As aferências, de novo, é o que o sistema nervoso está recebendo. Nós temos, por exemplo, a somestesia, ou somatosensitivo, onde entendemos como dor, tato, temperatura, vibração e propriocepção. Depois temos os outros sentidos, o olfato, a visão, a audição, o equilíbrio, que é o sistema vestibular, e a gustação. O cérebro de alguns animais é capaz de produzir as funções neurológicas superiores. Essas funções neurológicas superiores são ditas como fruto de um processamento do cérebro. Não é simplesmente uma resposta a uma aferência, uma produção automática de uma inferência. É um processamento do cérebro naqueles animais. Nós temos a linguagem, nós temos o conhecimento visoespacial, funções executivas como memória, atenção, julgamento, reconhecimento de faces e muitas outras, por exemplo, cálculo, cantar e outras línguas. Como funciona o sistema nervoso? Isso foi uma discussão muito grande, há mais ou menos 100 anos atrás, onde existia duas teorias principais. Será que o sistema nervoso ele é formado por células que se continuam entre si, formando uma rede contínua de células, uma rede dita reticular, onde o principal defensor seria aí Camilo Golgi, e uma ideia oposta, onde o sistema nervoso seria formado por unidades individuais, unidades discretas, unidades separadas, os neurônios em si. Isso foi descoberto por Santiago Ramón y Cajal com uma preparação de prata, interessante que foi uma preparação desenvolvida pelo Camilo Golgi, e ele conseguiu identificar essas unidades discretas, as unidades separadas que são os neurônios. E acabou ganhando a visão dele, né, o sistema nervoso formado por neurônios. O neurônio, então, é a unidade morfofuncional que forma o sistema nervoso. Morfofuncional porque ele dá a sua forma, mas também dá a sua função. O neurônio ele contém um corpo neuronal, de onde nascem prolongamentos curtos, ditos dendritos. Esse corpo neuronal tem uma coloração acinzentada, e é por isso que a substância cinzenta tem essa coloração acinzentada pela presença dos corpos neuronais. De um corpo neuronal nasce um prolongamento longo, chamado de axônio. O axônio é embainado por mielina, então nódulos de mielina, que é um tecido adiposo, um tecido lipídico, que confere a coloração esbranquiçada aos axônios. Então, onde vemos a substância branca, nós entendemos ela como composta pelos axônios, por essas conexões. Um neurônio se dirige ao outro, mas eles não se encostam. Existe um pequeno espaço entre eles chamado de sinapse ou fenda sináptica, onde um estímulo elétrico chega em um axônio, promove a liberação, a exocitose de neurotransmissores nessa pequena fenda. Os neurotransmissores atravessam essa pequena fenda e acabam estimulando o próximo neurônio a disparar um estímulo elétrico, a disparar um potencial de ação.
É uma rede composta por inúmeros neurônios, uma rede bastante desenvolvida e uma rede dita eletroquímica, porque tem a participação da eletricidade e a participação dos neurotransmissores. É importante entender isso porque o médico pode influenciar no funcionamento do sistema nervoso, trabalhando tanto na parte elétrica, na transmissão dos seus impulsos, alguns anestésicos fazem isso, por exemplo, mas também o mapeamento cerebral que nós fazemos durante a cirurgia é um processo elétrico sobre o cérebro, mas também podemos influenciar no funcionamento dos neurotransmissores. Diversas medicações aumentam, por exemplo, a captação ou diminuem a recaptação dos neurotransmissores, influenciando aí no funcionamento do sistema nervoso. O sistema nervoso surge nos quinidários e já no terceiro filo, que é o filo dos plateumintos, ele acaba sofrendo um processo de centralização e cefalização. Esses dois são nomes muito importantes. Centralização é o conceito no qual os neurônios acabam se agrupando, formando aglomerados de corpos neuronais. Quando esses aglomerados acontecem fora do sistema nervoso central, ele é chamado de gânglio. Quando acontece dentro do sistema nervoso central, ele é chamado de núcleo. Então ele vai formando diversos grupos, tá? São os gânglios e os núcleos. Aqui vocês podem ver a planária com essa organização já centralizada. Na parte mais anterior, na parte cranial do animal, acaba tendo um processo chamado de cefalização. Grandes gânglios surgem ali e também principais receptores de aferências acabam sendo dispostos, acabam sendo colocados nessa parte mais cranial do animal. A gente acredita que assim o animal, com seus órgãos aferentes, né, capazes de receber esses estímulos, quando colocados na parte mais cranial, na parte mais anterior do animal, possibilita que ele, quando entre num meio novo, receba prontamente, mais rapidamente, essas aferências. Ele sabe se aquele é um meio que ele vai querer ficar ou que vai querer sair. Então ele adentra um novo meio com a sua parte mais anterior, com a sua parte mais cranial. Tendo uma parte cranial, esses animais agora têm também uma parte caudal. E também, tendo uma parte cranial e caudal, agora vão ter a metade direita e a metade esquerda. Então, é uma organização dita bilateral. Eles fazem parte dos bilatérios. Aqui surge a bilateralidade dos animais. Já, então, no terceiro filo, filo dos plateumintos. Nos próximos filos é possível ver como cada animal acabou organizando o seu sistema nervoso de uma forma bastante particular. Os nematóides, onde temos os ascaris e os ancilostomas, têm o sistema nervoso periesofágico, como um anel, também tem 4 cordões longitudinais, mas ainda uma organização com poucos gânglios. Os moluscos, que são aí o próximo filo, eles se diferenciam, né? Os caracóis têm uma organização do sistema nervoso ainda muito rudimentar, pouco desenvolvida, mas os cefalópodes, onde os polvos estão incluídos, já tem uma organização do sistema nervoso muito desenvolvida. Cada tentáculo tem um sistema nervoso praticamente independente, com um cérebro praticamente designado a ele, mas ainda subordinado a um outro cérebro central. Os anelídeos, onde temos as minhocas, começa um processo de metamerização dos seres, onde o ser ele é feito por diversos segmentos, e esses segmentos quase que independentes entre si. Nós podemos ver que quando se secciona uma minhoca ao meio, né, por exemplo, cada metade conserva a sua habilidade de movimentação. Isso é porque existem gânglios praticamente independentes entre os diferentes segmentos. Isso é importante porque esse processo de segmentação é conservado nos outros filos, principalmente nos cordados, onde o ser humano é incluído. Nós temos um sistema nervoso segmentar e também um sistema nervoso suprassegmentar, que vamos comentar depois, e ele tem essa certa analogia com essa metamerização dos outros animais. Os artrópodes, onde tem os insetos e os aracnídeos, conservam ainda essa metamerização. E o que eu quero que vocês vejam com essa foto é como o sistema nervoso desses animais ele é feito por um cordão ainda ventral, na parte ventral do animal. Vocês vão ver que nos cordados o sistema nervoso central vai se posicionar dorsalmente, mas nos outros animais, né, os animais que vêm antes dos cordados, esse processo de centralização acontece mais na parte ventral. Tá? De novo, nos seres cordados esse processo é dorsal.
Os equinodermos, talvez um passo atrás nessa certa organização do sistema nervoso, uma vez que não existe mais um sistema nervoso central, os seus seres adultos têm uma organização mais difusa do sistema nervoso, embora as suas larvas ainda tenham uma organização bilateral, seus seres adultos acabam tendo essa organização diferente. Chegamos agora no filo dos cordados, ao filo onde nós pertencemos, então vamos estudar ele mais a fundo. O filo dos cordados surge há mais ou menos 520 milhões de anos atrás e ele é diferenciado dos outros pelos seus seres terem a notocorda. A notocorda é uma estrutura central no desenvolvimento desses seres, mas é uma estrutura que depois pode entrar em involução, como vou mostrar, nos seres humanos acaba tendo esse processo, tá? Então é um filo composto por seres que têm notocorda e uma outra característica muito interessante é a formação do sistema central, do sistema nervoso central em uma posição dorsal feito por um tubo oco, um tubo que tem um espaço, tá? Então é dito que existe uma inversão do eixo dorso-ventral, uma vez que os outros animais têm um sistema nervoso disposto mais ventralmente, os cordados já vão ter um sistema nervoso posicionado mais dorsalmente. A notocorda é uma estrutura central, então, dos cordados e que permanece durante a fase adulta de alguns cordados, mas aí nos vertebrados ele já evoluindo. Interessante que a notocorda fica posicionada na parte central do ser e posteriormente a ela nós temos o tubo neural. Mais posteriormente ao tubo neural nós temos a placa. É importante entender essa disposição da placa dorsalmente e da notocorda ventralmente, porque essas duas regiões secretam moléculas que vão sinalizar como o tubo neural vai se diferenciar. A parte mais anterior, a parte mais ventral, relacionada com essa proximidade à notocorda, acaba secretando essas moléculas Sonic Hedgehog e vai informar que nessa parte anterior deve se diferenciar em uma parte eferente. Na parte dorsal, na parte da placa neural, acaba tendo a secreção de BMP e WNT, que são moléculas que vão informar a posição aferente do tubo neural. Tá? Isso então causa um gradiente dessas moléculas, né? Um gradiente de densidade, de concentração dessas moléculas, e o sistema nervoso central vai se diferenciar com base nesse gradiente. Aqui é uma foto com bastante informação, mas eu quero que vocês tenham atenção ao tubo neural, anterior ao tubo neural, em posição ventral, então nós temos a notocorda. A notocorda é uma estrutura que evolui nos vertebrados, nos seres humanos, por exemplo, ele vai dar origem ao disco intervertebral, então o disco vertebral é um remanescente da notocorda. Lateralmente ao tubo neural, nós temos a mesoderme. Existe uma mesoderme mais lateral, uma mesoderme intermediária e uma mesoderma dita paraaxial, que está imediatamente lateral ao tubo neural. Dessa mesoderma paraaxial, nós vamos ter a formação dos somitos. Os somitos, então, da mesoderma paraaxial, ele é dividido em uma parte que é o esclerótomo, o miótomo e o dermátomo. Isso é importante para nós entendermos a segmentação do corpo humano em faixas, em segmentos, né? Um sistema dito segmentar. Para cada porção, para cada segmento, nós vamos ter um nervo espinhal, relacionado então a uma faixa de pele que nasce do dermátomo e uma faixa também muscular que nasce do miótomo. E o esclerótomo? O esclerótomo é que vai envolver o sistema nervoso central, dando origem a uma proteção óssea ao sistema nervoso central. Então é dito que o sistema nervoso central ele é guardado dentro de um estojo ósseo. Nós temos o crânio e a coluna vertebral. Da parte anterior do tubo neural também nasce a raiz ventral. Então a raiz ventral ela é originária do tubo neural. Dorsalmente nós temos a crista neural e da crista neural vai nascer já o gânglio da raiz dorsal, junto com seus prolongamentos proximais e distais, então formando a raiz dorsal. Então raiz dorsal e gânglios da raiz dorsal nascendo da crista neural. A raiz dorsal e a raiz ventral se juntam formando o nervo espinhal. Então, para cada nervo espinhal vai ter um segmento muscular e um segmento cutâneo. Então, tem um miótomo e um dermátomo.
Então, com esse processo dito de esclerotização, de envolvimento do tubo neural, nós podemos distinguir o que seria o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele fica dentro do estojo ósseo, na sua parte mais cranial, na sua parte mais alta. Nós vamos ter o encéfalo dentro da cabeça, por isso que ele chama encéfalo dentro da cabeça, e dentro do canal vertebral da coluna vertebral, nós vamos ter a medula espinhal, a medula espinal. O sistema nervoso periférico já são os nervos que estão fora desse estojo ósseo. São os nervos que vão se dirigir aos órgãos como músculo, pele, articulações e trazer e levar a informação que nasce no sistema nervoso central. Esses nervos periféricos, eles são feitos então por fascículos de nervos. Esses fascículos eles estão envolvidos por tecido conjuntivo, tá? Então o primeiro que envolve cada fibra é o endoneuro, depois o perineuro, envolvendo os fascículos e depois um último dito epineuro envolvendo todo o nervo. Interessante que esses nervos eles trabalham através da transmissão de energia elétrica. Isso já é conhecido desde o final do século XVIII, onde o Luigi Galvani acabava dissecando as pernas da rã e aplicando estímulo elétrico e vendo como esse estímulo elétrico provocava a contração da perna daquela rã. Então, vendo como a eletricidade influencia no funcionamento do sistema nervoso. Mas eles ainda não entendiam que existia uma circuitaria, eles não entendiam que ainda existia fibras que levam o estímulo elétrico de central para periférico e um outro caminho de periférico para central, então dito aferente e eferente. Essa ideia aí foi colocada por Charles Bell e François Magendie no começo do século XIX, e era uma teoria deles, e isso acabou sendo o substrato para explicar que o sistema nervoso tem uma placa alar e uma placa basal. A placa alar é a placa posterior, é a placa dita aferente. A placa basal é a placa anterior, é a placa que está mais perto da notocorda, e a placa dita eferente. Entre as duas placas existe um sulco limitando, que acaba separando as duas placas, ele é chamado de sulco limitans. Então aqui nós vemos então a ectoderme. A ectoderme faz a placa neural que se dobra para dentro e faz o tubo neural. Na parte mais posterior, nós temos a crista neural, então que fica dorsalmente e lateralmente ao tubo neural, e dela que vai originar os gânglios da raiz dorsal com seus prolongamentos proximais e seus prolongamentos distais, então que vai ser responsável pela aferência. Ventralmente, nós temos o corno anterior, que vai dar origem à raiz ventral. As duas juntas, tanto a ventral quanto a dorsal, se juntam lateralmente, formando o nervo espinal. Então é importante saber que o nervo espinal carrega tanto a informação aferente quanto a informação eferente. Esse nervo espinal, proximalmente, tá, já dentro da coluna vertebral, do espaço do canal vertebral, ele se separa entre uma raiz dorsal e uma raiz ventral. A raiz dorsal entra no corno posterior da medula, tá? Trazendo a informação aferente. Essa informação acaba sendo levada ao sistema anterior por um interneurônio. Então, existe uma participação do sistema nervoso central, que é esse interneurônio posicionado na medula, para uma aferência levar a uma eferência. Aqui uma imagem mais magnificada, então, das raízes dorsais aferentes, das raízes ventrais eferentes. A informação aferente nasce distalmente, ela pode ser captada por terminações nervosas livres ou por receptores especializados em uma determinada aferência, né? Por exemplo, os discos de pressão que sentem o tato e a pressão, tem outros que sentem pressão e vibração, Messner que também vê tato, pressão e vibração, Ruffini que vê o tato. Então, receptores especializados em determinadas aferências. Essa aferência é carreada proximalmente através do nervo espinal. O nervo espinal se divide em raiz ventral e dorsal. A raiz dorsal traz a informação aferente para o cono posterior da medula, faz sinapse com o interneurônio leva a informação eferente
para o corno anterior, onde faz uma nova sinapse, e o neurônio da coluna anterior tem seu prolongamento mais distal através da raiz ventral, que depois vai pertencer também ao nervo espinal e levar essa informação distalmente para, por exemplo, glândulas ou fibras musculares. Na fibra muscular, acaba tendo a junção neuromuscular, onde essa informação elétrica é transformada então numa contração muscular. O arco reflexo é onde não existe uma participação do sistema suprassegmentar sobre o sistema segmentar, mas existe a influência do sistema nervoso central, uma vez que existe a influência do interneurônio que está posicionado na medula. Então, o arco reflexo usa o sistema nervoso periférico e também sistema nervoso central. A única diferença é que não existe essa influência suprassegmentar, não existe um pensamento sobre ele, não existe uma influência da nossa cognição sobre ele. Esse é o arco reflexo talvez mais icônico, mais mostrado nas aulas, né, onde uma distensão do tendão da patela leva a uma aferência, que é levada posteriormente, dorsalmente à medula, e depois a uma eferência, que é a contração do quadríceps, fazendo com que a perna seja jogada para frente, né, o quadríceps sendo contraído. Existem diversos outros arco-reflexos mais presentes na nossa vida infantil. Por quê? Porque ainda não existe ainda a mielinização completa dos tratos ascendentes e descendentes. E com a falta dessa mielinização, nessa primeira fase de vida, existe uma diminuição, não existe ainda uma influência do sistema suprassegmentar sobre o segmentar. Então é dito que esses reflexos estão liberados, estão exaltados. Essa palavra liberação é muito importante, porque é a mesma palavra que usamos quando existe uma lesão medular e acaba perdendo a influência do sistema segmentar, suprassegmentar sobre o sistema segmentar. Assim, os arcos estão liberados. Quando se diz os reflexos estão vivos, os reflexos estão liberados, é porque se perdeu essa influência do sistema suprassegmentar sobre o sistema segmentar. O sistema suprassegmentar é feito pelo cérebro e pelo cerebelo, enquanto o sistema segmentar é feito pelo tronco cerebral e a medula espinhal. Já comentamos sobre esse assunto, como o sistema nervoso central acaba sendo esclerotizado, acaba sendo envolvido por um estojo ósseo. Mas os nervos, né, a informação que acaba nascendo ou que tem que entrar dentro do sistema nervoso central, ele tem que passar por algum lugar para entrar ou sair dentro do sistema nervoso central. Esses forames, essas aberturas têm que ser conhecidas, porque são locais onde esses nervos podem ser apertados, então ele tem uma relevância clínica. Esses espaços, esses forames no crânio, são chamados de forames cranianos, eles estão majoritariamente na base do crânio. Então vocês veem aqui como a base do crânio é cravejada pelos forames cranianos. É através dos forames cranianos onde os nervos estão entrando ou saindo do compartimento intracraniano, mas também onde os vasos, né, as artérias e as veias estão entrando ou saindo. Aqui o grande forame magno, onde o sistema nervoso central se continua, onde o encéfalo que está dentro do compartimento intracraniano se continua com a medula já dentro do canal vertebral da coluna vertebral. E os espaços da coluna vertebral são os forames intervertebrais. Entre as diferentes vértebras existe um espaço do lado direito e do lado esquerdo, que são os forames. É através desses forames onde o nervo espinal está atravessando. Tá? O sistema nervoso central depois passa por diversos processos que vão levar a ter a sua organização final. Esses processos eles não são exatamente sequenciais, muitos deles acontecem de forma concomitante, então até podem ser estudados de uma forma um pouco independente cada um deles. Mas o primeiro deles é a neurulação, onde o sistema nervoso acaba sendo formado, né? O tubo do sistema nervoso acaba nascendo da placa ectodérmica. Depois esse tubo neural acaba se diferenciando em vesículas, a sua parte mais cranial acaba se dilatando, primeiro em 3 vesículas, depois em 5 vesículas. Tem as flexuras, essa parte mais cranial acaba sofrendo alguns dobramentos, que são as flexuras, formando então essa sequência do tronco cerebral, do diencéfalo e do prosencéfalo, que vamos comentar depois.
a evaginação telencefálica, onde grande parte do telencéfalo se desenvolve muito e cresce, formando o telencéfalo, que é a parte predominante do sistema nervoso central. Depois a migração neuronal acontece então depois da evaginação telencefálica, os neurônios que nascem perto das cavidades ventriculares migram para uma posição cortical. Depois eles disparam neurônios, depois eles disparam seus prolongamentos, que são os axônios, que vão ligar ele aos outros neurônios. Então é a formação dos tratos ascendentes, descendentes, dos fascículos que vão conectar o cérebro, né, as diferentes regiões entre si, junto com a axogênese, a sinaptogênese, que é a formação dessas sinapses, a girificação, porque existe um processo tão desenvolvido dessa migração neuronal que a superfície do telencéfalo acaba sendo formado por sulcos e giros. Esse é o processo da girificação, porque essa organização superficial do telencéfalo, e a mielinização, que se inicia na fase pré-natal, mas se continua depois por décadas da pessoa ainda vivo. É o processo de maturação do sistema nervoso central, onde os axônios são embainados por nódulos de mielina. A neurulação, então a formação do tubo neural. Ele nasce primeiramente com uma placa neural, que nasce na região posterior do embrião, nasce da ectoderme, né, na parte mais externa. Primeiro nasce uma placa neural, essa placa acaba invaginando, formando uma goteira neural, e depois essa goteira se fecha formando um tubo. Um tubo que se fecha primeiramente numa parte intermediária e depois esse fechamento acaba migrando cranialmente e caudalmente. Isso quer dizer, existe por um pedaço da nossa formação uma parte aberta cranialmente e outra parte aberta caudalmente. São os neuróporos. O cranial acaba fechando mais ou menos no 25º dia de gestação e o caudal mais ou menos no 27º dia. Isso é importante porque o defeito de fechamento desses neuróporos podem produzir patologias, que são os disrafismos. Tá? O mais conhecido de todos é a falta do fechamento do neuróporo caudal, dando origem aos disrafismos presentes na coluna. Tem os disrafismos ocultos, onde a pele está íntegra, mas existe uma falha de fechamento mais profunda, ou disrafismos abertos, que são os visíveis. Aí tendo então a meningocele e a mielomeningocele, onde isso acaba se exteriorizando na parte posterior aí quando a criança nasce. Quando essa falha de fechamento é mais cranial, né, do neuróporo cranial, ele pode levar a síndromes, por exemplo, como a anencefalia, a encefalocele, isso também de relevância clínica. As malformações de Chiari é um conjunto de diversas patologias que têm em comum uma fossa posterior alterada, mas elas têm apresentações clínicas e origens muito diferentes entre si, e alguns autores até discutem se elas devem permanecer ainda agrupadas como as malformações de Chiari, porque elas são muito diferentes entre si. No Chiari 1, nós temos a sua apresentação mais simples, mais assintomática, em formas muitas vezes leves e descobertas de uma maneira assintomática. Nesses pacientes existe uma fossa posterior pequena, onde as tonsilas cerebrares acabam descendo e atravessando o forame magnum caudalmente. Na síndrome de Chiari 2 ocorre uma formação patológica da fossa posterior. E essa formação patológica provavelmente é pela existência da mielomeningocele, que leva a uma perda de líquor caudalmente, e essa perda de líquor caudalmente diminui a pressão na fossa posterior durante a formação daquele ser e leva então a uma formação de uma fossa posterior pequena. Então essas pessoas muitas vezes têm outras alterações também, como hidrocefalia, disfunções de núcleos do tronco cerebral, e isso é uma síndrome bastante reconhecida dentro da mielomeningocele. Chiari 3 são encefaloceles occipitais ou cervicais altas, muito raras, muitas vezes grave e levando a uma alta mortalidade, mas muito difícil de ver na nossa prática clínica. Chiari 4 seria as malformações
como a hipoplasia e a aplasia cerebelar, e ele é muito mais entendido como uma malformação do sistema nervoso central em si, e talvez devia ser reclassificada em uma outra categoria. Aqui nós vemos então a medula parte do sistema nervoso central dentro do canal vertebral, como a medula é separada em segmentos, tá? Existe um segmento cervical, um segmento torácico, um segmento lombar e um segmento sacral, cada um com diversos nervos espinhais. Então, a medula é parte do sistema nervoso central, composta por substância branca e substância cinzenta. Substâncias cinzentas são os corpos neuronais que estão dentro da medula, então em uma posição mais interna. Não existe um processo de migração neuronal para a sua superfície, então por isso os neurônios eles nascem e ficam nessa posição profunda, está lateral ao canal central da medula. A substância branca já está em uma posição mais externa, e a substância branca ela é composta por tratos ascendentes e tratos descendentes. Os tratos ascendentes são os tratos que levam a informação que entra na medula pela raiz dorsal, a raiz aferente, e sobem levando essa informação para o sistema suprassegmentar. E os tratos descendentes são os tratos que trazem a informação do sistema suprassegmentar para os níveis medulares, e desses tratos vão vir a informação que vai ser levada ao corno anterior da medula, de onde nascem os neurônios e seus prolongamentos que vão fazer a raiz ventral, a raiz anterior, a raiz eferente. Raiz ventral mais a raiz dorsal acabam formando lateralmente o nervo espinal. Então, de novo, carregando a informação eferente e aferente. Enquanto o nervo espinal é misto, as raízes são simples. Simples no sentido que uma carrega só a informação aferente e outra carrega a informação eferente. Mais cranialmente, na parte mais cranial do sistema nervoso central, acaba tendo um processo de dilatação das vesículas. Inicialmente, as vesículas formam 3 vesículas e depois 2 delas acabam se diferenciando em mais 2 cada um, então dando origem a 5 vesículas encefálicas. São ditas as vesículas primárias e as vesículas secundárias. Nós temos 5 vesículas secundárias. Para que se entenda o processo de formação, então a vesícula primária prosencefálica, que é a mais alta, vai levar à formação do telencéfalo e do diencéfalo, ambos formando então o cérebro. Depois o mesencéfalo continua como o mesencéfalo, e a vesícula mais caudal, que é o rombencéfalo, leva à formação do metencéfalo e do mielencéfalo. O metencéfalo vai formar a ponte e o cerebelo, e o miencéfalo vai formar o bulbo, ou medula oblonga. O sistema nervoso central de todos os animais tem as 5 vesículas. O que muda entre eles é que certos animais têm vesículas mais desenvolvidas do que outros, mas todos os animais têm as 5 vesículas. Isso é muito importante porque isso vai de encontro com a teoria do cérebro triuno, uma teoria da década de 60, formulada pelo Paul MacLean, onde ele entendia o sistema nervoso como uma formação em camadas sequenciais, adicionadas ao longo da evolução. E isso não é verdade, então é uma teoria que não é mais aceita. Todos os animais têm as 5 vesículas, não é uma adição entre os diferentes animais. Mas existe uma interpretação interessante, porque o cérebro dito reptiliano, tá? Mas que está errado, porque os répteis têm as 5 vesículas, mas o cérebro reptiliano seria a parte mais antiga do cérebro, uma parte mais relacionada às funções mais básicas, como sobrevivência, reflexos, comportamentos automáticos. E isso são realmente funções do sistema nervoso mais relacionadas ao tronco e ao cerebelo. Então, nisso a teoria é interessante. A parte mais interna é uma parte mais relacionada a comportamentos mais primitivos. Depois a gente tem um sistema límbico, pelo Paul MacLean ele chamava de cérebro mamífero, mas existe realmente anéis de estruturas, né? Estruturas que formam conjuntos circulares
ao redor do tálamo, e por isso são chamados límbicos, porque estão ao redor do tálamo, e são estruturas mais relacionadas à memória e emoções. Isso aqui é o sistema límbico. Ele chamava do cérebro mamífero, esse nome está errado, mas são estruturas realmente nessa posição intermediária aí entre o tronco cerebral e o telencéfalo mesmo, e estão relacionadas às nossas memórias e às nossas emoções. E depois o neocórtex, chamado erradamente por ele de cérebro humano, mas de novo todos os animais têm, mas é um cérebro muito mais desenvolvido nos seres humanos do que nos outros animais. Então é um cérebro que dá as nossas características, as nossas funções neurológicas superiores e que distinguem o nosso sistema nervoso dos outros sistemas nervosos, né, dos outros animais. É do telencéfalo, é do neocórtex que nascem essas funções neurológicas superiores, como nosso pensamento abstrato, linguagem, planejamento, consciência, e é isso que distingue a gente dos outros animais. É isso que nós temos muito mais desenvolvidos do que eles. Essas vesículas, então, na posição mais cranial do sistema nervoso central, sofrem algumas dobraduras, algumas flexuras, fazendo com que exista essa forma final do tronco cerebral, em cima o diencéfalo e lateralmente os dois hemisférios cerebrais, que são o desenvolvimento aí do telencéfalo. Nós temos a flexura cefálica, nós temos a flexura cervical e a flexura pontina. Tá? São três flexuras aqui dispostas. A cervical, então, na transição da medula com o tronco cerebral, com a parte mais baixa, né, que é o bulbo. Depois a flexura pontina, que vai diferenciar o que é a ponte do que é o bulbo. Depois a parte mais alta aí, que já é mesencéfalo, e depois diencéfalo. O rombencéfalo, a nossa vesícula mais baixa, acaba dando origem ao mielencéfalo, que é o bulbo ou medula oblonga, e ao metencéfalo, que é a ponte e o cerebelo. Essa parte do sistema nervoso central ainda tem essa organização segmentar, tá? Em segmentos. E o rombencéfalo também ainda guarda essa organização muito característica de tendo a parte mais posterior, a parte mais dorsal como sensitiva, originário da placa alar, e a parte mais ventral, a parte anterior como mais motora, derivada da placa alar. Anteriormente a isso, nós temos as pirâmides. As pirâmides nascem depois, já na axogênese. É nas pirâmides onde se encontra o trato córtico-espinhal, o trato piramidal. Dito piramidal porque ele é encontrado dentro das pirâmides bulbares. Tá? Então, o nome trato piramidal nasce do encontro do trato piramidal dentro das pirâmides bulbares. Cranialmente ao bulbo, nós temos o metencéfalo e seus derivados, que é a ponte e o cerebelo, sendo a ponte ventral, a ponte anterior, e o cerebelo dorsal posteriormente, né? Ambos conectados até dos três pedúnculos cerebelares, três de cada lado. Entre a ponte à frente e o cerebelo atrás, nós temos o quarto ventrículo. Vejam os ventrículos como uma dilatação do canal central do tubo neural. O tubo neural na medula faz o canal central da medula, mas a luz do canal do tubo neural, mas a luz do tubo neural, na sua parte mais cranial, vai dar origem aos ventrículos e a comunicação entre esses ventrículos. Na fossa posterior, onde estamos aqui, entre a ponte à frente e o cerebelo atrás, nós temos a formação do quarto ventrículo. Interessante que aqui o quarto ventrículo se abre para o espaço subaracnoideu. Então é aqui onde o tubo neural ele se abre e se comunica com a parte externa. O líquor que vai ser produzido dentro do tubo neural é aqui onde ele acaba extravasando para o espaço subaracnoideu para depois ser absorvido pelas granulações de Pacchioni, que são granulações das veias, mas entendam aqui como essa comunicação, então, do espaço interno do tubo neural, que dá origem aos ventrículos e ao canal central da medula, com o espaço subaracnoideu. Aqui, de novo, as flexuras, mas com atenção à flexura pontina, que é a flexura que acaba separando a ponte do bulbo, sendo a ponte, então, cranial e o bulbo caudal. E depois o processo de foliação do cerebelo, que é a formação da superfície final do cerebelo em folhas, uma organização diferente do telencéfalo. E por que é assim? Primeiro, existe uma migração muito desenvolvida das células
profundas para a superfície cortical, então os neurônios sendo agora posicionados na superfície cortical do cerebelo, e depois uma intensa proliferação deles. Isso fazendo com que o cerebelo acabe se dobrando sobre si mesmo. Mas por uma falta das fibras de associação, que são muito presentes no telencéfalo, mas aqui não muito presentes no cerebelo, a forma final do cerebelo acaba sendo diferente do cérebro. Então, provavelmente, devido à falta dessas fibras de associação, o cerebelo acaba sendo formado em folhas, tá? Processo chamado então de foliação do cerebelo. E a formação da ponte, particularmente da sua porção anterior. Entendam que a placa alar e a placa basal acabam nascendo antes da axogênese, e isso forma a porção mais posterior da ponte. Posteriormente, com a axogênese, existe uma formação da parte anterior da ponte, tanto o trato córtico-espinhal, descendo dos pedúnculos cerebrais que estão no mesencéfalo para baixo, mas também o desenvolvimento das fibras córtico-pontocerebelares, fazendo com que a parte anterior da ponte seja muito desenvolvida. E essa parte anterior da ponte sendo desenvolvida nos animais que têm mais desenvolvimento do trato córtico-espinhal, onde os humanos aí é o topo. Tá? Então, muito mais proeminente nos seres humanos é a parte anterior da ponte do que nos outros animais. O mesencéfalo também muito semelhante. Primeiro se forma as placas, a placa alar e a placa basal, separados pelo sulco limitante, e depois se forma a parte anterior, que são a cruz cérebre, que é o trato córtico-espinhal e o trato córtico-pontocerebelar, levando então as fibras de projeção, essas fibras formadas pela axogênese, que é um processo que acontece mais tarde. Esses processos são muito desenvolvidos, fazendo que o canal dentro do mesencéfalo acabe ficando muito estreito, formando então o aqueduto mesencefálico que leva o líquor do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, um aqueduto dentro do mesencéfalo. Aqui algumas fotos de anatomia, mostrando muito bem o que seria a cruz cérebre, o tegmento mesencefálico e o tecto mesencefálico. A cruz cérebro, então, é essa parte anterior, onde nós vamos encontrar as fibras de projeção. Na parte intermediária, nós temos o trato córtico-espinhal, e na parte mais medial e na parte mais lateral, os tratos córtico-pontinos, né? Córtico-ponto-cerebelares. Depois vão seguir para o cerebelo. Posteriormente à cruz cérebro, nós temos uma substância muito escura, a substância negra, é aqui onde ficam os neurônios dopaminérgicos, que secretam dopamina, interferem no funcionamento das vias extrapiramidais e cuja perda, né, a neurodegeneração desses neurônios leva à formação da síndrome de Parkinson. Posteriormente à substância negra, nós temos o tegmento mesencefálico. Atrás do tegmento mesencefálico, o aqueduto mesencefálico e posteriormente ao aqueduto mesencefálico, o tecto mesencefálico. O tecto mesencefálico é feito por 4 colículos. Aqui, nessa visão lateral, nós conseguimos ver os 4 colículos. 2 colículos superiores, 2 colículos inferiores. Anteriormente aos colículos, nós temos então o sulco lateral mesencefálico. Esse sulco aqui, separando então cruz cérebro para frente, de tegmento para trás. A palavra pedúnculo cerebral é o nome dado para a cruz cérebre em conjunto com o tegmento mesencefálico. Algumas pessoas acabam usando esses termos de uma forma intercambiável, mas se quiser ser mais exato, cruz cérebre é essa parte anterior relacionada às fibras de projeção, enquanto o tegmento já é essa parte definida anteriormente pela substância cinzenta e posteriormente pelo aqueduto mesencefálico. Chegamos agora à vesícula primária mais cranial, que é o prosencéfalo. E o prosencéfalo se diferencia depois em 2 vesículas secundárias, que é o diencéfalo e o telencéfalo. Vamos começar pelo diencéfalo, essa vesícula imediatamente cranial ao mesencéfalo. Como todas as vesículas têm no seu interior o lúmen do tubo neural, e o lúmen do tubo neural no diencéfalo vai se diferenciar no terceiro ventrículo, enquanto o lúmen do tubo neural no telencéfalo vai se diferenciar nos 2 ventrículos laterais.
Anteriormente, né, cranialmente ao diencéfalo, nós vamos ter a lâmina terminalis, que é a parte anterior do terceiro ventrículo. Então vejam aqui como é o limite mais cranial do tubo neural, e depois lateralmente vai crescer duas partes do telencéfalo que vão dar origem aos dois hemisférios cerebrais. Aqui vocês podem ver outras imagens, né, principalmente do lúmen do tubo neural, dando origem ao caminho aí do líquido cefalorraquidiano, né? Então, o rombencéfalo dando origem ao quarto ventrículo, o mesencéfalo dando origem ao aqueduto de Silves, o terceiro ventrículo dentro do diencéfalo e os ventrículos laterais dentro dos hemisférios cerebrais, dentro do telencéfalo. Vamos comentar logo mais como o sistema visual nasce como uma evaginação lateral da parede do diencéfalo. Aqui depois imagens do desenvolvimento morfológico dessas cavidades ventriculares. Aqui, então, na porção mediana, o quarto ventrículo, aqueduto de Silvius e terceiro ventrículo, e depois já mais longe da linha média, os ventrículos laterais. E essa comunicação dos ventrículos laterais com o terceiro ventrículo através do forame de Monro, aqui o forame interventricular. Essa é uma imagem onde queremos mostrar, então, a comunicação, o limite entre o telencéfalo, que está cranialmente, e o diencéfalo, que está um pouquinho mais caudalmente. Essa comunicação entre eles é um espaço feito pela lâmina terminalis. Essa comunicação entre eles é um espaço chamado de fissura coroideia. Então, nessas imagens aqui, nós vemos então o diencéfalo, particularmente o tálamo aqui. Essa é uma visão mais cranial, mas uma visão ainda superior, onde vemos então o tálamo aqui, um tálamo de cada lado. Acima do tálamo nós vamos ver o fônix. O fônix já é uma estrutura telencefálica que faz parte do sistema límbico, mas já é da vesícula telencefálica. E ele está montado em cima do tálamo, que é uma estrutura diencefálica. Então é aqui onde o telencéfalo se monta em cima do diencéfalo. E entre o fônix e o tálamo, nós temos um espaço chamado de fissura coroideia. É nesse mesmo espaço onde está enraizado o plexo coroide, que vai dar origem à maior parte do líquor, a maior parte do líquido cefalorraquidiano. Aqui umas imagens do artigo do Dr. Wen Tsu sobre acesso ao terceiro ventrículo, mas o que queremos mostrar aqui o ventrículo lateral, dois ventrículos laterais, um de cada lado, e como medialmente nós temos o terceiro ventrículo. Aqui vocês viram que no topo, no teto do terceiro ventrículo, nós temos o cisterna do velo interpósito e lateralmente isso se continua com a fissura coroideia. A fissura coroideia, então, separando o telencéfalo acima de diencéfalo abaixo. Uma outra região interessante é a lâmina afixa do tálamo. É uma superfície do tálamo, a superfície mais superior, mais cranial do tálamo, e essa superfície do tálamo que está exposta para dentro do ventrículo lateral. Por quê? Porque a superfície superior do tálamo, a parte mais medial dela, está coberta pelo fônix e depois pelo plexo coroide, mas lateralmente ela se encontra exposta, porque não tem mais essas estruturas aqui. Então é aqui onde ela está exposto. Isso é importante para o neurocirurgião, por exemplo, na cirurgia de um tumor talâmico, ele vai entrar no ventrículo lateral e depois ele quer adentrar o tálamo para, por exemplo, ressecar um tumor talâmico. Essa entrada no tálamo deve ser lateral ao plexo coroide, porque se ele for medial ao plexo coroide, ele vai passar pelo fônix. Isso não é o que ele deseja ir lateralmente e adentrar direto o tálamo. Lateralmente ao tálamo, nós já vamos ter o núcleo caudado, também uma estrutura telencefálica, mas aí dos gânglios da base, que vamos comentar depois. Tá? E entre eles um sulco chamado estriotalâmico, porque o núcleo caudado é um núcleo estriatal. Então o espaço entre o tálamo e o núcleo caudado é o sulco estriotalâmico, onde abriga a veia estriotalâmica aqui. Essa então, de novo, é a separação entre diencéfalo, particularmente o tálamo embaixo, e o telencéfalo acima, aqui representado pelos gânglios da base.
O diencéfalo vai ter como sua estrutura principal o tálamo. E use esse tálamo, esse radical tálamo, para formar as outras palavras. Tudo que tem a ver com o tálamo no seu nome, na sua terminologia, tem a ver com o diencéfalo. Essa já é a primeira dica para os alunos entenderem as estruturas relacionadas ao diencéfalo. O tálamo, também chamado de tálamo dorsal, é uma estrutura muito bem definida, é uma estrutura ovoide no centro de cada hemisfério cerebral. Então nós temos dois tálamos, tá? Um diencéfalo, mas um diencéfalo composto por dois tálamos, tálamo direito e tálamo esquerdo. Essa massa dorsal muito bem definida. Inferiormente ao tálamo, nós temos um sulco que se estende do forame de morro até a abertura do aqueduto mesencefálico. Esse sulco, uma vez que ele se encontra embaixo do tálamo, ele é dito sulco hipotalâmico. É um bom nome, abaixo do tálamo. Abaixo do sulco hipotalâmico nós temos toda uma região, e essa região é chamada de hipotálamo, uma região então embaixo do tálamo, uma região hipotalâmica. Então, enquanto o tálamo é uma estrutura ovoide muito bem definida, o hipotálamo já é uma região. Na parte mais posterior dessa região, nós temos a parte mais alta do mesencéfalo. Depois, anteriormente, nós vamos ter uma sequência que forma o hipotálamo propriamente dito. Tem os corpos mamilares, o túber cinéreo, o infundíbulo que vai dar origem à haste hipofisária, o quiasma óptico aqui. Tudo isso é o assoalho, é o chão do hipotálamo. Anteriormente, do quiasma óptico nasce a lâmina terminalis, aquela membrana que é a parte mais anterior, a parte mais cranial e terminal do tubo neural. Essa é a lâmina terminalis, e aqui nessa configuração do adulto, do cérebro já formado, é uma lâmina que se estende desde o quiasma óptico até a comissura anterior. Duas regiões aqui são de interesse para o neurocirurgião trabalhando no terceiro ventrículo. Primeiro, a lâmina terminalis mesmo, ela pode ser aberta, é uma estrutura laminar, é uma fina camada que pode ser aberta e comunicar o terceiro ventrículo com o espaço subaracnoideu. Muitas vezes em cirurgias onde se deseja prevenir, às vezes, uma hidrocefalia, por exemplo, depois de uma hemorragia subaracnoideia, em uma cirurgia que essa região já está sendo endereçada pelo neurocirurgião, ele muitas vezes acrescenta essa manobra cirúrgica de abertura da lâmina terminalis. Então, só lembrar que a lâmina terminalis é a porção mais anterior do terceiro ventrículo e é uma fina lâmina que pode ser aberta e comunicando então o terceiro ventrículo com o espaço subaracnoideu. Uma outra forma de comunicar o terceiro ventrículo com o espaço subaracnoideu, chamado de terceiro ventriculostomia, é a abertura do túber cinéreo, também uma fina camada, mas aqui no assoalho, no chão do terceiro ventrículo. O túber cinéreo fica imediatamente à frente dos cópulos mamilares e posterior ao infundíbulo. Esses acessos geralmente são feitos por endoscopia. Primeiro o neurocirurgião entra no ventrículo lateral, atravessa o forame de morro e entra no terceiro ventrículo. Ele posiciona seu endoscópio para ver o assoalho do terceiro ventrículo e ele muitas vezes consegue ver os corpos mamilares porque eles estão vistos como proeminências, né, um de cada lado, o lateral no assoalho do terceiro ventrículo. Logo à frente, logo anterior aos corpos mamilares, o neurocirurgião encontra o túber cinéreo e é ali onde ele pode fazer a abertura que chama terceiro ventriculostomia, indicada quando há uma hidrocefalia não comunicante, quando as cavidades não se comunicam, por exemplo, um tumor do aqueduto mesencefálico, uma estenose do aqueduto mesencefálico, um tumor do quarto ventrículo, como ependimoma, meduloblastoma, que não vão ser operados por alguma razão, tumores do tronco cerebral, que também não vão ser ressecados por outras razões, e o neurocirurgião deseja tratar essa hidrocefalia sem implantar uma derivação ventrículo-peritoneal, sem implantar uma válvula. Um dos tratamentos pode ser a abertura do túber cinéreo, chamado aí de terceiro ventriculostomia. Vejam também o sulco hipotalâmico como uma extensão do sulco limitante, do sulco limitans, separando dorsalmente o que é mais sensitivo
de ventralmente o que é mais motor, o que é mais eferente. Então o que é sensitivo é o tálamo. O tálamo é o nosso relay, o nosso pit stop de todas as nossas aferências, a não ser o olfato. Evolutivamente o olfato veio antes e ele se destaca como uma aferência que vai direto para o córtex sem passar pelo tálamo. Todas as outras aferências, audição, gustação, somestesia, visão, todos vão fazer um primeiro relay no tálamo antes de subir para o córtex, antes de ascender para o córtex. Então o tálamo acaba sendo uma estação receptiva que vai receber as aferências, e porque recebe as aferências ele é mais dorsal, ele vem da placa alar, tá? Já o hipotálamo já é uma região mais eferente, é uma região que vai controlar diversos set points, principalmente da nossa temperatura, da nossa saciedade, vontade de se alimentar, também o nosso controle de água, liberando aí hormônios antidiuréticos, por exemplo. Isso tudo é função do hipotálamo. Posteriormente ao tálamo, nós temos o epitálamo. Epitálamo centrado na estrutura da pineal. A pineal é uma glândula que secreta melatonina e vai informar o nosso cérebro quando é noite e quando é dia. Particularmente quando é noite, porque ele vai secretar melatonina à noite. E a melatonina induz nós a termos sono. Por isso que um dos tratamentos mais iniciais para a insônia é a reposição da melatonina, um hormônio natural, um hormônio já secretado pela pineal, e é para induzir o sono. A pineal é enraizada no diencéfalo por duas extensões, uma extensão superior e uma extensão inferior. A extensão superior vai se enraizar na comissura das abênulas e a extensão inferior vai se enraizar na comissura posterior. Metatálamo já é uma extensão mais lateral e posterior do tálamo. Alguns autores não encaram ele como uma porção separada do diencéfalo, mas sim como uma porção do próprio tálamo. E o metatálamo é composto por dois corpos geniculados, um lateral e um medial. O lateral faz parte da nossa via da visão, enquanto o medial faz parte da nossa via da audição. E o subtálamo, uma região inferior ao tálamo, já nessa transição do que seria diencéfalo e mesencéfalo, e um núcleo importante para o controle da via extrapiramidal. Aqui uma visão do tálamo, né, do tálamo dorsal, visto superiormente. Nós vemos como ele é atravessado por uma lâmina medular interna, separando em núcleos laterais e núcleos medianos, e anteriormente essa lâmina medular interna se divide em dois, como se fosse um Y, levando à formação de um núcleo sozinho mais anterior, que é o núcleo talâmico anterior, mais relacionado ao sistema límbico. Aqui vemos que posteriormente, lateralmente, temos duas protuberâncias, que são os corpos geniculados, juntos chamados de metatálamo. Temos um corpo geniculado lateral, um corpo geniculado medial. A identificação do corpo geniculado medial pelo neurocirurgião é fácil, uma vez que ele vê a lateralidade do mesencéfalo e vê nessa lateralidade o sulco lateral mesencefálico. Ele segue cranialmente e vê que no topo do sulco lateral mesencefálico tem essa estrutura circular, essa estrutura mais ovoide, que é o corpo geniculado medial. O corpo geniculado medial faz parte da nossa via da audição. Então a audição entra pelo oitavo nervo, ascende no tronco cerebral até o colículo inferior, e do colículo inferior até o corpo geniculado medial existe o braço do colículo inferior. Então aqui vem a via da audição. E do corpo geniculado medial, essa audição depois vai para o córtex auditivo primário, que é o giro de Herschel. Já o corpo geniculado lateral se encontra lateralmente ao corpo geniculado medial, então o corpo geniculado lateral, e ele faz parte da nossa via da visão. Então, anteriormente nós recebemos a informação visual pela retina, ela é carregada pelo nervo óptico, trato óptico, e o trato óptico chega no corpo geniculado lateral. Aqui existe uma sinapse, e depois do corpo geniculado lateral, a via visual se continua com uma radiação óptica, as vias genículo-calcarinas para o córtex visual, que é os lábios superior e inferior da fissura calcarina. Tá? Então vejam os metatálamos como duas sinapses dessas duas vias, audição e visão.
Conforme eu comentei, todas as aferências a não ser o olfato vão primeiro para o tálamo para depois ascender para as regiões corticais. Então, elas vêm para o tálamo, fazem uma sinapse e depois ascendem para ter a sua representação cortical. Cada núcleo talâmico vai se projetar para uma região cortical, que nem, que nem essa ilustração está mostrando aqui. Entre os dois tálamos, muitas vezes, mais do que 2/3 das vezes, temos uma aderência intertalâmica, também chamada de massa intermédia. Então, comunicando os dois tálamos aqui, e é uma aderência que pode ser vista no interior do terceiro ventrículo. Com essa imagem eu quero mostrar alguns dos acessos para o hipotálamo, acessos neurocirúrgicos, onde o neurocirurgião, por exemplo, pode ser um acesso transforaminal, de novo, geralmente por endoscopia, ele adentra o ventrículo lateral e depois passa pelo forame de Monro para ver o terceiro ventrículo, onde ele pode, por exemplo, ir anteriormente aos corpos mamilares e fazer a terceira ventriculostomia. A visão dele vai ser muito assim, ele vai ver o assoalho do terceiro ventrículo, composto de posterior para anterior pela comissura posterior, abertura do aqueduto, parte mais superior do mesencéfalo, corpos mamilares. Corpos mamilares são vistos como duas protuberâncias. Imediatamente anterior aos corpos mamilares nós temos o túbulo cinério, é aqui onde o neurocirurgião deseja fazer a terceira ventriculostomia. Depois, anterior ao túbulo cinério, temos o infundíbulo, recesso infundibular, né, esse espaço que vai dar origem à haste hipofisária. E depois, anteriormente, temos o quiasma óptico. Tá? Ele estaria vendo aqui a parte posterior do quiasma óptico. Anterior, se ele posicionar a sua visão mais anterior, ele vai ver a lâmina terminalis se estendendo do quiasma óptico até a comissura anterior. Se esse acesso for muito estreito, se o acesso transforaminal através do forame de Monro for muito estreito, o neurocirurgião pode, através de microcirurgia, abrir a fissura coroideia, que já é um espaço, mas um espaço pequeno, um espaço que precisa ser aberto por microcirurgia, e aí já é um acesso dito transcoroideu. Então, o acesso transcoroideu nada mais é do que uma extensão do acesso transforaminal. O acesso transforaminal é um acesso mais natural, já por uma abertura natural, enquanto o acesso transcoroideu é a abertura maior da fissura coroideia, começando aí anteriormente pelo forame de Monro, mas vindo posteriormente para levar a uma abertura maior e isso levar o neurocirurgião a ter mais liberdade cirúrgica, mais manobras cirúrgicas para fazer dentro do terceiro ventrículo, para, por exemplo, tratar tumores dessa região. Nessa visão agora mais posterior, o neurocirurgião, por endoscopia, posiciona o seu endoscópio para olhar para posterior, né, ou usa endoscópios angulados, e a visão posterior seria essa. Então ele vê o mesencéfalo abaixo, depois a abertura do aqueduto, depois a comissura posterior muito marcada, fácil de ser vista. Imediatamente superior à comissura posterior nós temos o recesso da pineal e depois o recesso suprapineal. E entre esses dois recessos, posteriormente, nós vamos ter a pineal. E nesse próximo slide aqui, queremos mostrar o núcleo subtalâmico, que fica nessa transição então entre diencéfalo e mesencéfalo, mas é uma estrutura diencefálica, uma estrutura que faz parte do diencéfalo. O núcleo subtalâmico ele é envolvido na via extrapiramidal, então de controle da nossa movimentação, e é um núcleo que pode ser estimulado por estimulação cerebral profunda, o Deep Brain Stimulator, né, o DBS, onde esses contatos são posicionados no núcleo subtalâmico e correntes elétricas acabam modulando o funcionamento do núcleo subtalâmico e podem levar à melhora desses sintomas extrapiramidais da doença do Parkinson. Então, um dos tratamentos do Parkinson, muitas vezes depois do que o tratamento farmacológico chega ao seu limite, ou que a doença caminha mais, infelizmente uma doença degenerativa que vai caminhando, e o paciente não mais responde ou não tem um tratamento mais efetivo com o tratamento farmacológico, é indicado então um tratamento cirúrgico, e um dos tratamentos é colocar esse estimulador no núcleo subtalâmico. Então, imediatamente abaixo do tálamo, aqui vemos o tálamo, abaixo do tálamo, núcleo subtalâmico. Quero mostrar também como o sistema óptico nasce como uma evaginação do diencéfalo. Então, as vesículas ópticas nascem na parede lateral do diencéfalo,
tá? Primeiro como vesículas e depois isso vai montando o aparelho óptico, né? O pedículo óptico, depois chega até a retina. Então vejam o segundo nervo, o nervo óptico, como uma extensão do sistema nervoso central e não como um nervo propriamente dito. Do ponto de vista de terminologia, ele não é um nervo do sistema nervoso periférico, ele é um nervo do sistema nervoso central, porque ele é uma extensão do sistema nervoso central. E ele é embainado por mielina produzida por oligodendrócitos, que são células da glia pertencentes ao sistema nervoso central. Paralelamente, os nervos do sistema nervoso periférico têm sua mielina feita pelas células de Schwann. Então isso seria uma separação. Porque o primeiro nervo e o segundo nervo, então porque o primeiro nervo, que é o nervo olfatório, e o nervo óptico, seriam extensões do sistema nervoso central. Eles são extensões porque eles têm a sua mielina feita por oligodendrócitos e não por células de Schwann. Tá? Então, primeiro e segundo nervo, extensões do sistema nervoso central. Nessa visão lateral, nós vemos então esse caminho vindo de anterior para posterior. O nervo óptico chega no quiasma óptico, algumas fibras decussam, outras seguem ipsilateralmente, se continua como o trato óptico posteriormente até o corpo geniculado lateral. Essa é a via óptica, imediatamente inferior ao diencéfalo. Não existe uma separação natural do que é mesencéfalo e do que é diencéfalo, mas a maioria dos anatomistas vai ver essa divisão como representada pelo trato óptico. Acima do trato óptico nós temos tálamo, abaixo do trato óptico nós temos mesencéfalo. Já comentamos sobre a fissura coroideia e como essa fissura separa acima telencéfalo de encéfalo que está abaixo, mas agora eu quero comentar sobre a cisterna do velo interpósito. A cisterna do velo interpósito é um espaço compreendido entre duas lâminas de tela coroideia, então a lâmina de tela coroideia superior e a inferior, e abrigando no seu centro elementos vasculares, principalmente então as veias cerebrais internas e os ramos mais terminais da artéria coroideia posteromedial. Esse espaço ele tem que ser compreendido pelo neurocirurgião que deseja fazer o acesso transcoroideu, onde ele entra no ventrículo lateral e depois, através de um acesso transcoroideu, ele chega no terceiro ventrículo. Ele vai atravessar a primeira fissura coroideia, depois cair dentro da cisterna do velo interpósito e depois entrar no terceiro ventrículo pelo seu teto. O seu teto é feito pelo velo interpósito. Então, aqui, entrando no ventrículo lateral, vendo o fórnix aqui medialmente, ele não quer machucar o fórnix, então ele faz um corte imediatamente lateral ao fórnix, entre o plexo coroide e o fórnix. Ele vai então rechaçando o fórnix para medial e vendo aqui a cisterna do velo interpósito com seu conteúdo, as duas veias cerebrais internas e os ramos terminais da artéria coroideia posteromedial. Aqui tem traves de aracnóide, porque é uma cisterna, então tem essas traves aracnoideias. Ele pode dissecar essas traves aracnoideias, depois separar as veias cerebrais internas e ver a tela coroideia inferior. Abrindo a tela coroideia inferior, ele vai entrar aqui no terceiro ventrículo. Nesse caso aqui, o terceiro ventrículo muito ocupado pela aderência intertalâmica, também chamada de massa intermédia, comunicando os dois tálamos. Então ele entrou no terceiro ventrículo. Esse caminho através da primeiro fissura coroideia e depois cisterna do velo interpósito. É aqui onde o diencéfalo que está abaixo se separa do telencéfalo que está acima. E agora chegamos ao telencéfalo, a vesícula mais alta e a vesícula que se desenvolve muito nos mamíferos e muito nos primatas, e a vesícula que dá origem às nossas funções neurológicas superiores. Essa vesícula inicialmente é composta por duas porções, tem o pallium e o subpallium. Do subpallium vão nascer os gânglios da base, vamos comentar logo mais. Do pallium vai nascer o córtex, e o pallium é dividido em 4 porções. Nós temos o pallium medial, o pallium dorsal, o pallium lateral e o pallium ventral. E o mais desenvolvido nos primatas é o pallium dorsal. É do pallium dorsal que nasce a grande maior parte da nossa superfície cerebral. Tá? Então ele é o que realmente desenvolve e os outros acabam sendo menos desenvolvidos. O espaço dentro da vesícula telencefálica é um espaço que vai dar origem aos ventrículos laterais, um de cada lado. Tá?
Vejam também como as fibras de projeção elas estão dentro do pálio e essas fibras de projeção se condensam e formam a cápsula interna que vai atravessar o subpálio em direção ao tronco cerebral. Ao atravessar o subpálio nessa direção ao tronco cerebral, a cápsula interna acaba separando os núcleos estriatais, deixando o caudado para medial e o putamen para lateral. Isso é uma organização importante e aqui é a origem para nós entendermos como os núcleos estriatais foram separados entre si. Agora, com mais informação sobre cada porção do pálio, vamos começar pelo pálio medial. O pálio medial ele se dispõe mais medialmente, é uma porção que se desenvolve pouco e se organiza também em 3 camadas. A maioria da superfície cerebral é formada por 6 camadas de neurônios, mas não essa região. As regiões originárias do pálio medial se organizam em 3 camadas. Então é dito como um córtex menos organizado, um córtex mais primordial, também chamado de arquicórtex. Essas estruturas que vão ter essa organização em 3 camadas com arquicórtex são o hipocampo, o giro denteado e o subículo. Então aqui 3 estruturas límbicas. E essas estruturas vão ter áreas associadas. A gente tem ao longo do hipocampo nascendo o giro parahipocampal e depois posteriormente se ligando ao giro do cíngulo e fazendo esse C externo que é o C externo do lobo límbico. Dentro do giro parahipocampal, nós vamos ter particularmente essas estruturas que comentamos. Temos a amígdala à frente, o hipocampo atrás, formado por uma cabeça, um corpo e uma cauda. As fibras do hipocampo estão na sua superfície, então não houve muita migração neuronal. Vocês vão ver que a migração neuronal leva os corpos neuronais de uma profundidade para uma corticalidade. Isso não acontece no hipocampo, os seus corpos neuronais ainda estão internos, ainda estão numa posição subcortical do hipocampo e as fibras estão numa posição superficial. E é por isso que o hipocampo é branco. Essa superfície do hipocampo é chamada de alvéolo, porque é muito branca. As fibras do hipocampo se juntam e formam o fórnice, que é a via de saída do hipocampo. O fórnice começa com uma coisa muito fina, chamada de fímbria, depois uma fita chamada de crura, depois o corpo do fórnix e depois se abre nas colunas do fórnix. Uma coluna que passa anteriormente, uma parte chamada pré-comissural e outra uma parte posteriormente chamada pós-comissural. Eles acabam ganhando esse nome porque dentro dessa forquilha tem a comissura anterior. A parte anterior, então pré-comissural, vai para a região septal e a parte pós-comissural acaba indo para o corpo mamilar. Eu quero que vocês vejam como essas estruturas fazem um C ao redor do tálamo. Vocês vão ver que durante todo esse processo de formação da vesícula telencefálica acabam tendo movimentos de dobramento, deixando o tálamo como uma estrutura central. Então diversas estruturas foram dobradas ao longo do tálamo e tem essa forma em C. E o sistema límbico guarda essa forma em C, é daí que vem o nome sistema límbico. Límbico quer dizer ao redor, à margem de, no limbo realmente. E essas estruturas acabam tendo essa configuração. Então aqui vocês veem a amígdala hipocampo formando o fórnice e o fórnice tendo esse C. O tálamo estaria então nesse espaço dentro desse C. E o tálamo estaria repousando nessa superfície temporal mesial aqui, chamada de subículum. Subículum quer dizer área de repouso, o local onde o tálamo estaria repousando. E essa área aqui então já faz parte do sistema límbico, também formado por arquicórtex. Essas áreas associadas ao sistema límbico, como o giro parahipocampal e o giro do cíngulo, já tem um córtex transicional, também chamado de mesocórtex ou alocórtex transicional, que já é uma transição entre 3 camadas para 6 camadas. A próxima porção do pálio que vamos comentar é o pálio dorsal. E essa é a porção que se desenvolve muito nos mamíferos e nos primatas que estão dentro da classe dos mamíferos. O pálio dorsal ele se desenvolve tanto mais do que os outros pálios que ele acaba soterrando essas outras regiões e essas regiões acabam ficando empurradas para dentro e profundamente ao pálio dorsal. Então o pálio dorsal tem essa posição primária dorsalmente e ele se desenvolve muito em direção aos polos cerebrais. Então, em direção ao polo frontal, em direção ao polo temporal, em direção ao polo occipital. Com essa formação, as outras partes do pálio acabam sendo empurradas para uma região mais central, uma região mais profunda.
Então aqui nós vemos como o pallium medial acaba sendo soterrado e aí o sistema límbico acaba sendo uma estrutura mais profunda que advém aí do pallium medial. Da mesma forma, o pallium lateral, que dá origem à superfície da ínsula, acaba ficando coberto pelo pallium dorsal, pelos opérculos. O opérculo é a parte do pallium dorsal que é uma cortina, opérculo quer dizer cortina, e que cobre a superfície da ínsula, que vai estar na profundidade da fissura silviana. Da mesma forma, o pallium ventral, que vai dar origem principalmente às áreas relacionadas ao olfato, elas são posicionadas muito basalmente e medialmente, então cobertas também pelo pallium dorsal. É o pallium dorsal que desenvolve muito e se organiza muito no isocórtex, na organização em 6 camadas, que é a organização típica do pallium dorsal. Vejam como esse processo de evaginação do telencéfalo, a partir principalmente do pallium dorsal, ele foi uma característica sequencial durante a história do homem. Aqui uma nota sobre alguns pontos craniométricos. Então no estudo dos hominídeos nós não temos acesso ao cérebro deles, mas nós temos acesso aos crânios desses hominídeos. E aí podemos fazer algumas comparações de como seria o cérebro dele. Por exemplo, a distância entre o násium e o bregma, o násium sendo esse ponto craniométrico no dorso do nariz, no topo do dorso do nariz, e o bregma sendo esse ponto craniométrico da junção da sutura coronária com a sutura sagital. Essa distância, ela traduz para o anatomista qual seria o tamanho do lobo frontal. E nós vemos como essa distância na história do homem foi aumentando. Então, como a distância entre o násium e o bregma aumentou na história do homem, nós temos a ideia que também o lobo frontal aumentou seu desenvolvimento durante a história do homem. Interessante que é do lobo frontal onde vem a nossa capacidade de julgamento, de controle das nossas inibições, da nossa capacidade de viver em sociedade. Então, possivelmente, foi essa aquisição que nos possibilitou ser seres mais sociais e desenvolver a nossa civilização. Vamos agora para o pallium lateral, é o pallium que faz a superfície da ínsula, é um pallium que se desenvolve também muito pouco em relação ao pallium dorsal e é por isso que ele acaba ficando soterrado pelo pallium dorsal. Então, o pallium dorsal se desenvolve muito, recobre o pallium lateral e por isso o pallium lateral ele fica profundo. Por isso que a superfície da ínsula é uma região profunda comparado aos outros giros. E na sua superfície nós temos a fissura silviana, a fissura que tem que ser aberta para se expor à superfície da ínsula. Se abre a fissura silviana, se retrai os opérculos e se expõe à superfície da ínsula. Opérculo quer dizer cortina em latim, e essa cortina precisa ser aberta para se expor à superfície da ínsula. Chegamos agora ao pallium ventral, uma porção do pallium que se desenvolve pouco e acaba adquirindo uma posição basal e bastante medial. Ele pouco se desenvolve e acaba sendo formado por 3 camadas pouco organizadas de neurônios, chamado de paleocórtex. Se compararmos o pallium ventral com o pallium medial, os dois são formados por 3 camadas, mas um pallium medial um pouco mais desenvolvido, então chamado de arquicórtex, enquanto o pallium ventral é ainda menos desenvolvido e chamado de paleocórtex. Esse córtex também é chamado de córtex piriforme e ele se encontra sobre a amígdala e sobre áreas aqui associadas na região mais anterior do uncus. É desse pallium ventral que também nascem as estrias olfatórias e o trato olfatório anteriormente conectado ao bulbo olfatório. Então, todo esse sistema olfatório relacionado a um pallium ventral, um pallium muito antigo e um pallium muito pouco organizado. Interessante notarmos como cada porção do pallium vai ser interconectada com o seu componente em espelho, com o seu componente contralateral, por um sistema comissural. Essas fibras que atravessam de um lado para o outro, comunicando hemisfério direito com hemisfério esquerdo, são ditas fibras comissurais. Então nós temos um feixe de fibras comissurais mais pertencente ao pallium dorsal, que é o corpo caloso, outro feixe de fibras comissurais mais pertencente ao pallium ventral, que é a comissura anterior, e um terceiro feixe de fibras comissurais chamado comissura hipocampal, fornicial, comissura límbica. São essas fibras que comunicam os dois palliums mediais relacionados aí ao sistema límbico.
Eu quero mais uma vez frisar essa ideia como grande desenvolvimento do páleo dorsal nos mamíferos, né, onde estão os primatas e os humanos. Isso é feito de uma forma muito desenvolvida em comparação às outras regiões do cérebro e deixa essas outras regiões do cérebro mais soterradas e numa posição mais central. Então, particularmente a ínsula, a cápsula interna, as outras cápsulas e o tálamo, que faz parte do diencéfalo, acabam fazendo um central core, um bloco de estrutura soterrado por esses outros lobos. E nós podemos imaginar esse bloco central como um centro morfológico de cada hemisfério cerebral, e orbitando esse bloco central temos os outros lobos cerebrais, o lobo frontal à frente, o lobo parietal acima e atrás, o occipital atrás e o temporal abaixo. O quinto lobo cerebral, que é a ínsula, é a parte lateral desse bloco central, e o lobo límbico, que faz parte do sexto lobo cerebral, né, seria fazendo esse Cs ao redor, particularmente do tálamo, que é a estrutura mais interna desse central core. Aqui vemos então o grande desenvolvimento do páleo dorsal, é ele responsável pela grande parte dessa evaginação do telencéfalo, e ele acaba se desenvolvendo em direção aos polos cerebrais, em direção ao polo frontal, polo temporal e polo occipital. Embaixo do páleo nós temos o subpáleo, e o subpáleo ele é formado por algumas eminências ganglionares. Aqui temos 3, mas mais importante didaticamente são as eminências ganglionares medial e a lateral. Tá? Da eminência ganglionar lateral nós vamos ter o desenvolvimento dos núcleos estriatais. Esses núcleos estriatais, eles nascem juntos, mas depois do nascimento da cápsula interna, acaba atravessando esses núcleos estriatais e separando eles, particularmente deixando o caudado medialmente e o putamen lateralmente. Então, 2 núcleos estriatais que nascem juntos, mas são separados posteriormente pelo nascimento da cápsula interna. A parte mais ventral do núcleo estriatal acaba não sendo separada pela cápsula interna e sendo conhecido como núcleo accumbens, também um núcleo estriatal e um núcleo que faz parte do nosso sistema de recompensa. Da eminência ganglionar medial, nós temos o desenvolvimento do globo pálido e de parte da amígdala. Lembrar que a amígdala tem uma origem dupla em relação ao páleo e ao subpáleo. Do subpáleo nasce a parte centromedial, a parte mais interna da amígdala. Já do páleo ventral nasce a porção basolateral da amígdala. Então, de novo, a amígdala tem uma origem dupla, uma origem no subpáleo e uma origem no páleo. E aqui podemos ver então as 2 eminências ganglionares, lateral e mediais, elas posicionadas então mais inferiormente nessa região dita subpáleo, e como nascimento da cápsula interna, que nasce carregando todas essas fibras de projeção do páleo, acaba atravessando o subpáleo e separando os núcleos estriatais, deixando o caudado para medial e o putamen para lateral, e continuando em direção ao tronco cerebral. Aqui uma outra ilustração mostrando como o nascimento da cápsula interna leva à separação dos núcleos estriatais que fazem parte do subpáleo. Então, o nascimento dessas fibras de projeção acaba atravessando o subpáleo em seu caminho para o tronco cerebral, deixando o núcleo estriatal medial e o núcleo estriatal lateral. O medial é o núcleo caudado e o lateral é o putamen. Em alguns locais, essa cápsula interna é falhada, permitindo algumas comunicações de substância cinzenta entre os núcleos estriatais. Isso se chama de transcapsular gray matter, é a substância cinzenta transcapsular que está comunicando esses 2 núcleos estriatais. Depois de completo o processo de evaginação telencefálica, acontece o processo de migração neuronal. Os neurônios eles nascem em uma região profunda, chamada de região periventricular, e depois eles migram para a corticalidade, assumindo sua posição final no córtex cerebral. Esse processo de migração neuronal é muito interessante porque ele se faz usando as células da glia como andaime. E os neurônios vão ser posicionados na corticalidade em 6 camadas, sequencialmente. O primeiro neurônio que chega faz a primeira camada, o segundo a segunda, a terceira, e a maioria do córtex é formado por neocórtex, chamado também de isocórtex, que é essa organização típica em 6 camadas. Já regiões mais
primitivas, mais antigas do nosso cérebro são formadas por menos camadas. Então, comentamos sobre o arquicórtex e o paleocórtex, formado por 3 camadas, mas também áreas intermediárias, chamadas de mesocórtex, formado por essa posição intermediária entre 3 e 6 camadas. Aqui as 6 camadas, cada uma relacionada a uma determinada função, algumas relacionadas a receber informações, outras relacionadas a enviar informações. E esse processo de migração neuronal pode ser patológico, formando redes corticais mal organizados, circuitos anômalos que podem ser hiperexcitáveis e causar epilepsia. Esses processos de migração neuronal são vistos como um conjunto de patologias, mas eles podem ser identificados como, por exemplo, heterotopias, que são formações de aglomerado de substância cinzenta levando à irregularidade cortical, problemas de migração, problemas de organização cortical, e todos eles tendo em comum um potencial epileptogênico muito grande. Depois do processo de migração neuronal, acontece a axogênese. Então, depois que os neurônios já estão dispostos nessa corticalidade, é que é formado os axônios. Os axônios são as projeções longas dos neurônios que vão em direção aos outros neurônios. Esse crescimento dos axônios é guiado por sinais químicos que podem atrair o axônio ou repelir o axônio e dar toda essa orientação topográfica dessa formação dos nossos tratos e fascículos. Isso acontece durante o segundo trimestre de gestação. Esses axônios, sua ponta mais distal é chamada de cone de crescimento e é formado primeiro as fibras de projeção, depois as fibras comissurais, depois as fibras de associação. Isso é interessante porque as fibras de projeção são mais relacionadas às funções neurológicas mais básicas, enquanto as fibras de associação, que maturam mais tardiamente, são relacionadas às nossas funções neurológicas superiores. E por isso que na primeira infância nós nascemos com as funções neurológicas inferiores já funcionantes, já bem estabelecidas, enquanto as funções neurológicas superiores demoram mais num processo de maturação e de aprendizado da criança. Uma vez que esses axônios chegam ao seu destino, chegam ao seu próximo neurônio, se forma ali a sinapse, então a sinaptogênese, se forma inicialmente um número imenso de sinapses, muitas delas que não vão ser usadas. Então depois acontece a poda sináptica, que é a perda, o refinamento dessas sinapses. As que não estão sendo usadas acabam sendo perdidas. Isso acontece durante toda a nossa vida, mas acontece principalmente durante a infância e a adolescência, e são processos que podem acontecer de uma forma anômala, levando a sintomas clínicos, por exemplo, o autismo, esquizofrenia, problemas da intelectualidade e síndromes relacionadas a essa falha da maturação sináptica também. O processo final que confere à superfície do cérebro a sua forma final, formada por sulcos e giros, é o processo chamado de girificação. É um processo mais tardio, acontecendo na 3ª semana de gestação, onde o cérebro se dobra sobre si mesmo. A superfície é chamada de giros, enquanto os espaços são chamados de sulcos e fissuras. Não é um processo totalmente compreendido, mas a teoria da tensão axonal é a teoria mais aceita. Ela diz que regiões mais conectadas, particularmente pela existência das fibras de associação, são regiões que vão dar origem aos giros, enquanto regiões menos conectadas vão dar origem aos sulcos. Esse é um processo muito desenvolvido, onde o cérebro acaba sendo dobrado sobre si mesmo, e é dito que 2/3 da superfície do cérebro não estão exatamente na sua superfície, mas sim soterrado dentro dos sulcos e das fissuras. Esse é um processo muito desenvolvido, como vemos aqui na teoria da recapitulação, é um processo mais desenvolvido no homem do que nos outros animais, e isso deu origem à teoria da recapitulação, que é uma teoria não aceita atualmente, mas é uma teoria que dizia que a nossa embriogênese copia a filogênese. É como se o ser humano tivesse passos evolutivos a mais do que os outros animais. Isso não é aceito, todos os seres são evoluídos, são adaptados às condições da atualidade, mas quando colocados lado a lado, é fácil de notar como o cérebro humano tem esse processo de girificação, de dobramento sobre ele mesmo, mais desenvolvido do que os outros animais. Isso confere ao ser humano uma superfície
superfície cortical maior. Mas tendo uma superfície cortical maior e não querendo que tenha um volume maior, esse processo é mais desenvolvido, o cérebro se dobra sobre si mesmo. Possivelmente isso foi um processo direcionado pela seleção natural, talvez do caminho do parto, fazendo com que as pessoas que têm um cérebro mais dobrado pudessem passar pelo canal de parto de uma maneira mais fácil e nasceram de uma forma mais favorecida. Então o cérebro do ser humano é dobrado sobre si mesmo. 2/3 da superfície do cérebro não estão exatamente na sua superfície, mas sim soterrado nos seus sulcos e fissuras. O revestimento dos axônios por mielina é um processo chamado de mielinização e é um processo tardio na formação do sistema nervoso central. Nesse processo, os axônios são revestidos por mielina, formando uma bainha de mielina que confere essa capacidade de transferir o potencial de ação, o potencial elétrico, de uma maneira muito mais rápida. Até 100 vezes mais rápido do que os axônios não mielinizados. Os axônios do sistema nervoso central são revestidos por mielina oriunda dos oligodendrócitos. São células do sistema nervoso central que podem mielinizar mais do que um axônio, mais do que um neurônio individualmente. Enquanto o sistema nervoso periférico, a mielina é formada pelas células de Schwann e cada axônio vai ser embainado por diversas células de Schwann. Esse processo é um processo que começa numa fase tardia da nossa embriogênese, mas que continua com o ser humano já nascido, principalmente durante a infância, adolescência e o início da vida adulta. Interessante que a mielinização acontece primeiro nas fibras de projeção e depois nas fibras de associação. Isso é interessante porque as funções neurológicas mais inferiores, mais básicas, são relacionadas ao funcionamento das fibras de projeção. E essas são fibras, então, que maturam, que já estão mielinizadas, já mais precocemente do que as fibras de associação, essas que são relacionadas às nossas funções neurológicas superiores. Então, o sistema mais inicial que a pessoa consegue aprender durante a primeira infância são essas funções neurológicas mais primordiais, mais antigas, enquanto as funções cognitivas mais desenvolvidas, relacionadas a essas as fibras de associação, já é um processo de aquisição mais tardio. Então, advém dessa mielinização mais tardia das fibras de associação. Uma mielinização patológica leva a síndromes clínicas, por exemplo, esclerose múltipla, leucodistrofia, síndrome de Guillain-Barré, são todas doenças relacionadas a uma mielinização anômala. Chegamos agora num dos últimos slides, onde eu quero mostrar que o sistema nervoso não é formado só por neurônios. Os neurônios são o elemento morfofuncional, é deles que vem o funcionamento do cérebro, formando aquela rede eletroquímica, onde tem a participação da eletricidade e dos neurotransmissores. Mas esse sistema ele precisa ser suportado por outras células que permitem com que os neurônios sobrevivam e funcionem de uma maneira ideal. Essas outras células são chamadas células da glia, e elas são diferentes no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Já comentamos que no sistema nervoso periférico temos as células de Schwann, que são as células responsáveis por revestir os axônios do sistema nervoso periférico, dando origem àquela bainha de mielina. Tumores que nascem dessas células acabam ganhando seus nomes. Então, por exemplo, células de Schwann, podendo nascer deles schwannomas ou neurofibromas. Paralelamente, no sistema nervoso central, nós temos outras células da glia, cada uma relacionada a uma determinada função. Por exemplo, os astrócitos dando suporte estrutural, regulação do meio extracelular, responsável pela barreira hematoencefálica, a micróglia fazendo a parte da defesa imunológica do sistema nervoso central, oligodendrócitos, conforme já comentamos, responsáveis pelo revestimento dos axônios, do sistema nervoso central, e células ependimárias. E, infelizmente, em todas essas células, processos patológicos podem acontecer, por exemplo, as neoplasias, que são a proliferação, a mitose, a proliferação patológica dessas células, formando seus tumores característicos. Dos astrócitos advêm os astrocitomas, dos oligodendrócitos advêm os oligodendrogliomas, das células ependimárias, os ependimomas e assim por diante. E aqui uma imagem final do cérebro, um cérebro adulto, com seu telencéfalo feito por seus sulcos e giros, o cerebelo com sua corticalidade feito pelas folhas cerebelares, à frente o tronco cerebral com sua superfície feita por substância branca, e continuando inferiormente com a medula cervical.
Mas essa não é a imagem final do cérebro. Que nem o professor Houghton dizia, there's no finishing line. O cérebro é uma estrutura em constante transformação, tanto na evolução do homem, e somos seres que ainda continuamos nos adaptando, porque o nosso ambiente está em constante transformação, tanto o ambiente físico quanto o nosso ambiente social, mas também na vida adulta. O cérebro vai se transformando. Essa rede eletroquímica é uma rede que está em constante transformação e uma constante adaptação. Então não vejam isso como uma imagem final. O cérebro é uma estrutura em constante transformação, mesmo na vida adulta. E quero terminar a minha aula agradecendo todas as pessoas que sempre me ensinaram e me inspiraram nesse caminho todo. Eu sempre vejo a neurocirurgia como uma guilda medieval, onde um vai aprendendo com o outro, muitas vezes até vivendo junto com o outro, muitos anos, e um trabalho muito próximo, onde o conhecimento é passado de uma pessoa para outra, mas em um contato muito, muito próximo. É difícil aprender neuroanatomia e neurocirurgia apenas pelos livros, mas você tem que aprender através das pessoas, e são as pessoas que trazem esse conhecimento. Então todas aqui linkadas, Dr. Guilherme, meu pai, o chefe da nossa equipe lá no Hospital Israelita Albert Einstein, diversas pessoas da nossa equipe aqui, fazendo um trabalho de qualidade, e muitos me ensinam constantemente, todos os dias. Dr. Wayne, uma figura central no Hospital das Clínicas, que me ensinou e ainda me ensina muito sobre neuroanatomia e neurocirurgia. Com certeza as outras pessoas lá no Hospital das Clínicas, sempre muito inspiradoras. Agora, o professor Manuel, o professor Carlotti, doutora Leila e muitos outros. E aqui as pessoas com quem eu tive oportunidade de acompanhar, fazer estágios, e sempre me inspiraram muito. Obrigado a todos.